Ó, você tem que estar gravando essas conversas. Tá gravando? Você acha que não tá gravando? A minha irmã, que me deu esse super impulso, né? Ela pegou e terceiro dia de aula, eu não conseguia nem, as notas não saía, ficava assim, né? E aí eu peguei e falei pra ela, não, eu não vou apresentar ainda, deixa eu treinar mais um pouco. Quando chegou na aula, ela falou, professor, meu irmão vai apresentar. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Legal! E é com essa alegria intensa que hoje eu estou aqui com ele, conversando aqui com o nosso irmão, o nosso amigo, ele que é líder de louvor, ele que é um diácono abençoado, o meu grande amigo Eduardo Deba. Seja muito bem-vindo ao canal do Fala Marquinho. Amém, obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Já faz uns dias já, né? Que você bastante dias, ó. Convidando e não dava certo, mas hoje a gente tá aqui, né? Pra gente fazer uma coisa bem legal aí, relembrar alguns cânticos aí. Com certeza. Se divertir. A intenção é essa, né? E trazer... Bastante, né? Por sinal, né? Se divertir bastante. É verdade. E também, para muitos que não conhecem bem, nas entrelinhas, né? Nossa, né? Ver o Eduardo tocando, o Eduardo ali também cantando, em algumas vezes, mas eles não têm ideia de como que aconteceu. Nossa, ele toca bem, ele tem toda uma desenvoltura, mas ninguém conhece lá atrás qual foi a maneira que iniciou. E tem uma história interessante a respeito de quando você aprendeu a guitarra. Você consegue trazer à memória ali um pouquinho de como foi esse início teu na área musical? Bom, na verdade, eu comecei no violão, né? No violão. Mas foi assim, eu tinha 10 anos, a minha avó comprou um violão pra mim, porque a minha irmã, ela já tocava, né? Minha irmã fazia aula de piano. E desde os 5 anos ela fazia aula de piano. Olha que legal. E aí, assim, meu pai já cantava, a mãe também, né? Então todo mundo ali já tinha um talento ali. E aí minha avó comprou um violão pra mim. E aí foi até engraçado, porque eu fui pra aula de violão, que era lá, eu morava em Telêmaco, e tinha Casa da Cultura ali, e a minha irmã fazia aula de violão lá. Só que era uma turma grande, né? Entendeu? Então uma turma bem grande, assim, de alunos de várias faixas etárias. E aí o que aconteceu? Eu fui a primeira vez, e aí o professor já passava ali uma música, né? E você ia para casa, treinava, e a hora que você se sentisse confiante, você tocava para ele cantando. Só que eu ali com 10 anos não sabia nem tocar, né? E eu fui, né, fazer a música. Eu posso cantar essa música? Deve. É uma Por música. favor. Não é uma música. Mande. Não tem problema. Deixa eu ver se eu lembro. É 2 notinhas. Você lembra aquela música? Foi assim que
Essa história lembro, sim. Era domingo. Era essa música. É. Porque na época era muito sertanejo, né? Um sertanejo mais raiz. Só que eu não conseguia cantar, nem tocar. E aí foi ali onde eu fiquei muito envergonhado e achei que eu não ia aprender a tocar. Aham. Só que foi o contrário. Porque aí eu não fui mais na aula e eu comecei a fazer, a aprender por conta. Comecei a aprender por conta, em casa. Autodidata, Às né? vezes a minha irmã tava ali com os amigos dela, um ou outro tocava violão, eu ficava olhando e... Tanto que eu aprendi, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu só sabia que eu só sabia fazer ali o desenho das notas, mas não sabia que nota que era. Então, a partir daí foi onde eu comecei a desenvolver. É um amigo meu chamado Roberto, ele toca, mas não sabe o que ele tá fazendo também. Eu acho que eu conheço. Então aí foi assim, eu comecei a tocar ali, ficava repetindo ali as frases, tipo, os acordes. Ali, quando eu ficava 2, 3 horas com o violão ali, só eu que não enjoava, né? O resto em casa, mas foi onde eu tipo, peguei gosto, porque daí eu vi que eu tinha alguma coisa dentro de mim que puxava pra música. Sim. Né? E aí com o passar do tempo fui aprendendo violão, sempre estava no meio ali né, com a minha irmã, a gente cantava junto, só que eu não sabia tocar, assim, era aquele negócio de desenvolver, né? Mas a partir dos 13 anos daí, 12 para 13, meu pai comprou uma guitarra pra mim, né, a primeira guitarra. E só que era um tronco aqui, assim, né? Guitarra não era fininho, igual aí, pesado, cara. Ai, só que assim, Jesus. na época, né? Era essa guitarra, ele fez uma surpresa pra mim. Era uma guitarra, a marca dela era Jennifer. Até esses tempos atrás eu vi essa guitarra. Como é que era o nome dela? Não. Aí e daí uma caixa, era só esses nomes, era Jennifer e a caixa era Fran. Olá! Aí eu fiquei, nossa, né, meu pai, cheguei em casa assim da escola, a guitarra ali assim, a caixa, falei, nossa. Aí foi onde eu comecei. Daí eu comecei eu lembro bem que foi na igreja das primícias, onde meu pai e minha mãe estavam indo, que era uma igreja bem pentecostal, assim, bem tradicional, fervorosa, zona mesmo assim, de voar pra cima, né? E aí eu comecei ali, na verdade eu fazia, em vez de fazer as notas, porque já tinha o cara que tocava lá, eu fazia o baixo na guitarra. Só que pra mim já tava bom, porque eu ficava ali atento nele. E essa igreja era muito de corinho. Corinho, todos os corinhos assim que a gente assim, conhece de tempo, assim, todos esses corinhos. Então ali é onde eu comecei a desenvolver. Né? E aí quando eu vim pra cá, que daí foi daí em 98, eu já tava com 13 para 14 anos. Foi muito rápido. Você vê, de 10 anos, 13 para 14 anos, eu já tava formando uma banda aqui na igreja onde eu tava congregando, né? Então eu vim pra cá, já entrei na igreja, já começaram a me convidar pra tocar e a gente formou uma banda com o pessoal ali, com a piazada, e era oficina G3 e resgate, fruto sagrado, tudo isso, né? A vibe era os rock, né? Só que onde eu desenvolvi foi na onde? Na Tarde da Benção. Na Tarde da Benção, o que a gente tocava? Corinho. Só corinho de fogo, né? Só corinho de fogo. E daí você ia lá, começava numa nota Mi semol, né? Como é que se fala lá? A Mi semol. Mi semol com dó dos outros, né? Aí você tocava numa nota, acabava indo numa outra nota, só que o teu ouvido... Eu perseguia, né, assim, ó, as notas, né? Percebe, não pode falar. Eu falei que eu não ia falar isso, cara, mas eu perseguia. Mas só que eu não perseguia ninguém, né? Eu perseguia as notas, né? Eu perseguia a voz, né? Não perseguia ninguém, senão a Mari me pega. Eu falei que eu não ia falar isso, eu acabei falando. Tem uma história dos bastidores aqui, e nós estamos dando risada, só para o pessoal entender o porquê que nós estamos dando risada. É que... chegou assim uma vez que ele falava, como ele explicou, que ele começava a tocar numa nota e terminava a outra, como se ele tivesse que perseguir as irmãs. As irmãs começavam a cantar
uma nota e terminava em outra totalmente diferente. Eu falava, eu tinha que estar perseguindo as irmãs na igreja. Não, mas é ali na música, né? Pra encontrar o caminho certo, né? Ele falou, como é que você vai falar que vai perseguir as irmãs? Mas tem que explicar, claro, né? Sim, mas então foi ali que foi onde eu acho que onde eu desenvolvi mais, assim, a questão de nota musical. Não que assim, era bem o quadradinho ali, né? Bem quadradinho, mas assim, foi onde eu peguei mais confiança. Pra daí, depois de um tempo, que eu tive a oportunidade de entrar no Ministério de Louvor. Que aí é onde eu comecei a desenvolver mesmo a guitarra, mais aprender mais a parte teórica. A sensibilidade também dentro dessa questão de você treinar bastante o ouvido, ele dá muita bagagem, né? Dá muita bagagem. Eu acho que a maior aprendizado meu foi de ouvido. Foi quando eu... Porque assim, não que você vai pegar toda a nota, sim, né? Toda a música, mas assim, desde que eu sei que eu toco, assim, a maior parte das músicas é de ouvido. E lembrando então, nessa época aí, né, da perseguição das notas ali, né, o que lembra você agora no momento, corinho, um hino ali, que você pode trazer para nós ali? Acabei de lembrar um aqui agora. Deixa eu ver aqui. Tem uma música, um corinho que cantava nessa igreja onde eu só fazia de contrabaixo a guitarra. Que ele é mais ou menos assim, não sei nem se você lembra. Vamos louvar o Senhor com um corinho de palmas. Vamos louvar o Senhor com um corinho de palmas. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Lembra desse ou não? Não lembra? Esse não é do meu tempo. Esse eu toquei algumas vezes. Nossa. Algum outro também? Vem com Josué. Vem com Josué. Que nota que nós escrevemos? Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. Esse é bacana. Eu gosto bastante daquele, Autoridade de Poder. Não dá. Aqui tá bom? Tá bom? Então, puxa. Que tom que é? Mi? Mi. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E a igreja levantava a mão, né? O ministro dizia: não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Bacana. E mudou muito, né? Os louvores, os corinhos. Hoje é muito pouco falado, muito pouco visto, né? O corinho nas igrejas, né? Hoje muito se faz aquela mistura, né? Sim. Pega uma música mais nova, deu certo o ritmo, já traz uma mais contemporânea, né? E para você, assim, uma opinião pessoal tua, você acharia que seria interessante trazer mais esse louvor contemporâneo para o momento de hoje, que tudo é muito worship, tudo é muito diferente, né?
muita tecnologia. É, tudo. Eu vejo assim que os tempos são outros hoje, né? A gente tem que concordar que a geração de hoje, né? Que estão entrando nessa fase de adoração, né? Vamos dizer, os jovens, os adolescentes que estão entrando hoje num grupo de música, né? Num time de louvor, já vem com essa nova identidade, né? Vem com uma roupagem diferente, né? Vem totalmente diferente do que eu vivi lá quando eu tinha meus 14 anos, até meus 20 e poucos anos, vamos dizer assim, né? Mas eu vejo assim, dá para trazer. Eu acredito que dá para trazer, não de repente numa outra roupagem, né? Pra gente também não chegar a ficar muito extremo assim, né? Uma música da outra. Entendi. E eu vejo que por ser uma época diferente, eu acredito que é mais difícil, né? Você tá inserindo um corinho, um louvor mais antigo. Até tem alguns que a gente canta, um ou outro que a gente canta ainda, né? Mas eu acho mais difícil, mas não é impossível. Eu só acho que a gente tem que saber criar uma roupagem nova para ele meio que, vamos dizer assim, meio que se encaixar no que a gente tá vivendo hoje, né? Não, com certeza. Mas eu acho que as letras desses louvores, eu acho que elas são tem muita raiz, assim, muita intensidade, né? Muito, assim, ela é mesmo assim, muito profunda, assim, as letras. E elas são letras simples, mas assim, é simples, mas entrega tudo, entendeu? Exatamente. Não precisa você canta, é uma música que eu acredito, não que as outras não sejam, mas eu digo assim, as músicas eram mais simples, mas elas falavam aquilo que a Bíblia fala. Essência, né? Tinha sua essência, mas... Exatamente, é isso mesmo. Lembra daquela Caiam por terra agora? Pegamos no solzão? Vai de sol. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Essa eu cantei bastante, cara. Essa, nossa. Eu lembro assim, um hino que até hoje ele mexe bastante comigo, que é Espírito, Espírito, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Esse é um hino muito profundo, né? Algum outro que você lembra assim nesse andamento de adoração, assim? De adoração. Eu não sei se é tão antigo, mas aqui é Shekinah. Nossa! Shekinah de Deus vai descer. Nossa, isso é maravilhoso. Tua força e poder mudará meu viver. Se manifestará numa glória sem par, nova vida terei. Nossa, esse é maravilhoso, né? Esse era um louvor que na época que eu tocava, até com essa banda que eu tinha aí, a gente tocava muito, cara. Na igreja, assim, era quase todo final de semana. Muito legal, aquela letra aquele louvor que batia ali, tipo, direto. Era isso daí. Que legal, isso né? É bacana. E Jacó segurou o anjo ou não segurou? Ah, segurou. Essa daí é... Jacó segurou o anjo,
E agora? Eu esqueci? E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim: me dá minha bênção pra depois subir. 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 E o legal é que esse daí anda naquele ritmo que você gosta de fazer. Eu sei que você já tava aí, cara. Já tá com o pezinho assim. E esse daí era um louvor que cantava muito quando eu comecei também lá. Era a igreja essa igreja das primícias que eu ia com a minha mãe e meu pai, e a minha irmã, no caso, era só corinho, cara. Era só corinho, praticamente assim. Difícil mudar um estilo, sabe? É. Até porque não tinha worship. Essa é verdade. Não tinha, velho. E a alegria? A alegria, essa daqui, nós até se deixar eu canto ela hoje. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Legal, né? Essa daqui eu lembro muito na escola dominical, com as crianças, né? Canta muito, né? Essa alegria aí, né? Até teve uma vez que eu cantei ela aqui. Faz um tempinho, mas eu cantei. Mas é legal. E tem um que... Esse eu só conheço de ouvir. Não que eu saiba cantar, né? Mas eu acredito que você saiba. Desemboca o vaso. Como é? Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. A outra parte não vou cantar. Mas, não, tá muito. Esses louvores, esses corinhos, eu lembro muito porque marcou, porque foi ali onde eu desenvolvi, né? Então foi por isso que eu tô onde eu tô hoje, né? Por causa dessa época. Né? E tem aquele outro, né? As minhas mãos estão cheias. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Tudo aquilo que eu toco abençoado será. Tudo aquilo que eu toco abençoado será. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Que bacana. E então vamos colocar assim, essa veia musical, você comentou que veio do pai com a mãe, né? Veio. Com certeza. O meu pai colocava, pra você ter uma ideia, eu tava falando até com a Mari hoje, isso daí, ele colocava quando a minha mãe tava grávida do meu serzinho. Do seu ser. Seu mesmo. Ele colocava música. Quando eu tava na barriga da mãe, ele colocava música. Então, eu já lá no ventre, eu já tava desenvolvendo. Já tava com os dedinhos. Já tava. Se tivesse uma guitarra ali. Mas eu acho que tudo isso é importante, né? Você. Eu falo assim, o desenvolvimento ele ocorre antes mesmo de você saber que você tem aquele potencial, mas alguma coisa foi cultivada lá atrás, né? Então é muito legal. E o bacana, assim, falando agora aqui, o aprendizado, ele vai com aquela exaustão, ou seja, não de cansaço, mas de uma insistência em fazer e refazer e prosseguir fazer aquilo, que se repitam várias vezes, mas é o que é necessário para que você consiga memorizar, você consiga ter o ouvido educado para aquele som específico, porque é um leque muito extenso, né,
de acordes, de sons, e até inclusive hoje tem muitos junções, né? Tem muitas junções ali, Mi com baixo em Sol sustenido, outra Fá sustenido com Dó sustenido. Então são várias situações que vieram mudando ao longo do tempo e que vieram somente para agregar. Por isso precisa estudar, né? O estudo sempre é importante, né? Porque você não tem como, em tudo que você vai fazer, você sempre está melhorando, na verdade, tudo, seja no teu trabalho, seja você quer arrumar a tua casa, você vai ter que ter um tempo para você fazer isso. E eu sempre fui nessa parte musical, desde que eu comecei a aprender, eu sempre fui muito insistente, muito ali, sempre repetindo até eu achar que estava bom. Né? E até hoje eu faço isso, né? A Mari é prova minha, que ela sempre fala, nossa, eu quando chego na igreja eu já sei o louvor de trás para frente, porque a importância de você ouvir a música, né? Você não só o teu instrumento, eu acho importante de você também conseguir destacar no ouvido o instrumento que não seja o teu. Sim. Por exemplo, eu tenho que estudar guitarra, mas eu tenho que ouvir o baixo, o violão, porque para mim saber a hora que eles entram, a hora que eu paro de tocar. A dinâmica, né? Exatamente. Então a importância de você estudar não é só você, é o que eu sempre falo, não é só você ouvir, ouvir a música, não, eu decorei os acordes, beleza. Mas você sabe ali que de repente naquele trecho da música, na passagem do refrão para uma ponte, por exemplo, você tem uma nota diferente, você tem ali um riff na guitarra diferente, né? Uma melodia diferente. Então aí às vezes passa desapercebido, você tá tocando, tá errado? Não tá errado, mas vai ficar mais bonito quando você realmente estuda. E mesmo estudando, né, a gente é prova disso, mesmo estudando você erra, você às vezes esquece, você às vezes tem que mudar na hora, porque você dá ali um momento que você não lembra ali, você acaba mudando, né? Você improvisa, mas aí que chega também, né? Você, quando você estuda, você, mesmo na hora do aperto ali, você não se desespera. Sim. Por quê? Porque você estudou improvisa. A música, então você sabe que você pode improvisar, você pode ir para uma outra região ali do braço da guitarra, do violão, né, do contrabaixo. Então eu acho que a importância do estudo, de você repetir, até você saber que você vai chegar amanhã e você vai tocar essa música de novo, sem você precisar ouvir de novo, aí é a hora que você está chegando no ponto já de você ter certeza de que você vai tocar bem com a música, né? Então, e dentro desse ponto aí, de tocar bem a música, de ouvir, de conhecer, existe a dinâmica, né, da música. Tem aquele hino que fala, as minhas mãos estão cheias, né? Não, nós já cantamos esse, né? Já fizemos. O culto hoje vai ser maravilhoso, né? O pessoal começa lá, o músico vem, vamos fazer aqui, ó. Você vem no cais, né? Daí o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar. Mas como é que fica, né? Tem a, né? Agora, vamos fazer ele lá, ó. A igreja já vem batendo palmas, já aqui, ó. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós do teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Já tem essa diferença, né? Tem. E isso que você falou ali no começo, a respeito de estar seguindo, né? Pediu o hino, já tem a ideia do hino, porque já sabe, estudou e sabe qual é, né? Aí de repente você tá naquela vibe de chegar e trazer a igreja junto, né? De repente... travou tudo. Por isso que eu falo que a equipe tem que estar alinhada. Porque
se você estudou, mas vamos colocar aqui, o outro lá não estudou, o baterista não estudou o repique da caixa, o ritmo da música, né? Então aí pode quebrar todo o andamento da música, né? É igual você fez agora, exemplo, eu vou começar animado que de repente você chega cantando, né? Então dá uma quebrada boa. E umas bem lá atrás também, modelo moda de viola e tudo mais, né? Tem aquela... Eram 100 ovelhas... Qual que é o tom lá? Pega. Ó. Nem sei. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém numa tarde, ao contá-la todas, lhe faltava uma e triste choro. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. É isso aí. E tem aquele um também que eu lembro assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. É bastante, né? Rapaz. E o corinho era assim, você puxava um na rabiola do outro, né? Você ia um tava no pente já, se tirar. É igual hoje é o medley, né? Esse era o medley daquela época. Era um corinho e depois dessa, é aí que normalmente vem. Já estava daí. Já segurou. Já o culto hoje vai ser maravilhoso, né? E aí vai emendando. Isso era um negócio muito bacana. E o legal que... Porque assim, você vê que antigamente... Não que hoje acho que voltou um pouco. Teve uma época que o corinho, dependendo das igrejas, o corinho ele era o carro-chefe ali, né? Você cantava só corinho. Então, 2, 3 notinhas. Aí já eu lembro quando eu saí, eu lembro que eu vim pra cá, já era aquele movimento mais Cassiane, Ademar de Campos. Isso. E aí já começou. Fala em Ademar de Campos, faz um pedacinho pra nós daquela da grande. Nossa, eu gosto tanto quando você canta esse... Vamos ver. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Nossa, essa é bonita, né? Muito linda. Essa é bacana, essa música é top. Muito linda. É uma das... Não sei se é porque eu tenho facilidade pra... Eu memorizei muito essa música, toquei muito, daí eu gosto de cantar ela. Né? Mas eu acho que a letra dela tem uma essência muito... É fora da curva, né? E aí, assim, que nem eu falando, as músicas elas vieram sendo um pouquinho mais incrementadas, assim, né? Ao longo dos anos, que daí, que nem eu saí do corinho e já fui pra essa vibe que Ademar de Campos, Cassiane, Diante do Trono, aonde já exigia mais do músico, porque eram as notas assim, já era fora da curva ali, vamos dizer. Já era mais elaborado. E tanto que Diante do Trono tinha aquela era uma... metais, né? Bastante, era né? um sinfônico ali, né? Uma orquestra, né? Aí que nós estávamos colocando agora, né? A questão da importância do estudo, porque se você vai estar junto com um grupo que
existe os metais, já muda totalmente. Não Sim. tem como acompanhar só com o básico, né? Isso porque você vê, é diferente você pegar aqui eu e você no violão, que você consegue se achar. Simples. Agora, quanto mais você vai colocando instrumentos, mais difícil vai ficando. Né? Então é tudo questão de estudo mesmo. Tem uma que eu gosto também, que nós estávamos lembrando já hoje, aquela tem anjos voando nesse lugar. Como é que é? Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abre o coração e comece a louvar. Esqueci a letra agora, não sei como é que eu vou cantar. Eu só sei que eu vou improvisar até o refrão. Porque tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Agora eu fiquei cuidando para não inverter. Imagina. Descer, subir. Não, melhor não, né? Edu, eu queria que você falasse a respeito de algumas composições suas aí que nós sabemos. Que nós sabemos ali que são muito, muito bacanas, são muito preciosas e com certeza é de um tempo ali com Deus, né? E tem uma que, né, se der a oportunidade de eu pegar emprestado de você, mas, você já entendeu, né? Acho que você já sabe mais do que eu, às vezes. Nossa, é muito linda. Você lembra ela ali? A qual que é? Qual que você... A do Espírito Santo? Acho que ela... Acho que era a minha, né? Sopra em nós, Espírito Santo. Quero sentir e mais, sopra neste lugar, como um vento impetuoso, libera a tua unção sobre eu sou apaixonado nesse louvor desde a primeira vez, né, que você cantou. Nossa, muito bacana, muito joia. Esse louvor faz um bom tempo que eu fiz ele. Nossa, cara, que legal, né? E geralmente assim, eu componho situações específicas, né? Então não é chegar assim, lógico, Deus pode te dar uma música assim, Deus, quero fazer você entregar aquilo que você, né, tá buscando ali, você vai fazer, mas assim, essas músicas realmente foi assim, alguns momentos específicos, né, de você tá ali orando, ou tá ali com violão, com teclado, você ali brincando e falando com Deus, né, aí começa a surgir, né, é gostoso, porque aí você começa a ver que Deus vai trazendo, né? O Espírito Santo vai trazendo, assim, né? Letras. E aí o lance é sempre ou você rabiscar ali ou gravar, né? Tem algo interessante, assim, como você está falando a teu respeito. Algumas vezes já fui também, sonhei com ali a letra e acordei e lembrei, escrevi. Algumas vezes, durante o meu dia, de repente veio uma frase, um ritmo, algo, e aquilo me deu um start. E eu,
já escrevia ali e tal, já pegava o celular e gravava só aquele pedaço. Assim como houve, e depois teve a sua sequência ali do término, né? Mas também houveram vezes, houve até uma vez onde Deus ali me trouxe algo dentro de uma canção que ele só falou uma frase: é tudo para Ele. Só falou isso. Sussurrou: é tudo para Ele. E eu, da onde essa frase, né? Mas eu nem me liguei. Aí de repente veio: é tudo para Ele, a Ele a glória. Tipo, era um momento onde eu estava passando ali de muitas dúvidas ao meu respeito, a respeito do que estava sendo vivido naquele momento. Aí Deus estava trazendo que era um momento específico, que era tudo que estava acontecendo, era para que houvesse a adoração a Ele através daquilo que eu estava vivendo. Então, e tem nós que temos a graça, né, e o privilégio de ter essa escrita, né, ali direcionada por Deus, entender que muitas coisas é para nós, Deus ministrando algo para nós. Sim. E também é algo que é para levar a igreja a adorar, né? Eu acho importante a gente sempre estar sensível ali, né? Porque Deus pode falar com você em qualquer lugar, né? Eu esses tempos agora, né? Assim, vamos dizer, recentemente, tem uma música que eu até passei para você no muito WhatsApp. Joia. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu recebi ela no hospital, né? No hospital. Uma fase mais de fé ali, né? De coragem, né? De depositar toda a confiança em Deus. Tanto que a letra fala muito sobre isso. Exatamente. Né? E então eu acredito, né? Creio que Deus ele coloca nós temos essa facilidade já por estar no louvor, ter essa sensibilidade musical. Aí assim o Espírito Santo só chega e você já complementa, já né? coloca, entendeu? Porque é uma coisa assim sobrenatural mesmo, né? Porque eu nem tava esperando esse dia. Eu tava lá no hospital, de repente eu tava muito inquieto, assim, né? Você fica ali esperando, né? Inquieto, assim. E eu não podia cantar, porque a letra tava vindo e já tava vindo com a melodia, não podia cantar. Então eu ficava ali, comecei no bloco de notas ali do celular, ali, né? Comecei a colocar a letra. E daí quando eu cheguei em casa, eu falei pra Mari, antes antes de qualquer coisa, deixa eu só ir pro computador, porque eu preciso salvar essa música, porque senão eu vou esquecer, né? Tanto que eu esqueci ela e eu tive que ajustar algumas partes ali, mas assim, ela ficou acredito eu que ainda vai ser cantada essa música aí. Mas eu acho que tudo faz parte do crescimento, né? Para cada situação a gente tem a letra fala primeiro com a gente e depois a gente lança ela, né? Seja na igreja, seja numa rede social, alguma coisa assim, para que ela atinja mais pessoas, né? Com certeza. E você sabe que hoje a tecnologia ela veio para somar e muito, né? Mas nós temos que procurar, junto com a tecnologia, transmitir, né, aquilo que realmente foi pontuado ali no momento em que foi escrita ela, né? E eu creio que você mandou para mim ali, aquilo ficou. Eu não sei qual foi a tua percepção ali, mas eu acredito que ele foi bem incisivo ali, independente de tecnologia ou não, aquilo que Deus tem para fazer, se está a nosso favor. Sim. E para engrandecer o nome dele, vai acontecer. Né? Porque eu creio que, que nem eu falei, antigamente você não tinha nada disso hoje. Eu aprendi a tocar, era com os amigos,
com uma revistinha de cifra. Aham, Você Nossa. não tinha YouTube, você não tinha tinha que ir na banca. Club. Tinha que ir na banquinha comprar a revistinha, comprar, né? e ainda você não tinha as músicas que você queria. Era a música que estava ali, às vezes você tinha que procurar, garimpar para você achar, né? Então hoje tem muito assim essa questão, a tecnologia tá roubando a unção, ou a tecnologia tá deixando os músicos mais ali limitados. Aí vai do ponto de vista, porque aí você tem que ter um equilíbrio, né? Porque eu acho que tudo vem para somar. O tempo que tá hoje favorece muito, eu digo no geral, a música como um todo, não digo nível dentro de igreja, eu falo como um todo. Se o músico ele se atualizar, ele vai sair ganhando, né? Porque ele vai saber usar da forma correta. Agora, se você ficar muito para trás, aí para você correr fica mais difícil, para conseguir se inserir hoje nesse meio onde está a música hoje, né? Verdade. Mas a gente vai se adaptando, né? Eu corro atrás, porque falar para você, chega uma idade e você vê que os nossos filhos, por exemplo, né? É tão fácil deles pegarem, fiz isso, eles falam, mas peraí, eu não entendi, me explica de novo. E coisa que lá atrás eu fazia com meu pai. Meu pai não entendia. E hoje eu vejo assim, o que meu pai, ele chegou num tempo que pra ele já tava bom aquele nível. E às vezes a gente fica nessa, não, pra mim já tá bom, assim, porque isso já preenche aquilo que eu preciso. Acredito que não tem mais pra onde crescer, mas tem, né? Mas tem, porque a gente sempre tem que estar se atualizando. Falando nisso, né? A questão não sei se você ia falar, mas já falando, multitrack, né? Que é a questão do VS, do clique que a gente usa hoje. Antigamente não tinha o clique, o ponto lá, o clique no teu ouvido lá. O retorno, né, de ouvido era assim, já não é mais uma novidade, mas para muita gente ainda é, né? Então, aí você fala, hoje nós podemos falar que quando a gente começou, aquilo lá parece que incomodava, né? A gente, nossa, mas tem que tocar com um clique, fazendo ali o tempo pra gente. Hoje parece que se a gente tocar sem o clique, parece que faz falta. Não que a gente não toque sem. Sim, com certeza. Porque quando a gente vai para um retiro, vai para um lugar que não tem, a gente toca. Mas assim, que aquilo ajuda, porque se a gente tem essa ferramenta à disposição, é para ajudar. Agora a gente não pode ficar engessado, depender totalmente de um clique, de um VS, de alguma coisa que a gente não saiba fazer se não tiver, né? Mas eu acho que, falando de tecnologia, se a gente souber somar com a equipe de louvor, com um time de música, a gente vai muito mais longe. É verdade. Vamos fazer uma Mi maior. Vem, Senhor, enche este lugar. Vem, Senhor, enche este lugar com tua glória, com tua glória, com sua glória, com sua glória. Sentir e vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E é nesse ritmo que eu estou aqui com meu amigo Eduardo, agradecendo você, meu querido. Obrigado mais uma vez por essa parceria, por ser esse amigo leal, por ser esse líder de excelência. Muito obrigado por você permitir fazer parte da minha vida, por você me aceitar na sua vida, na sua família, e principalmente nos ajudando
a dar sequência, a seguir nesse ministério tão precioso que é o Ministério de Louvor. Quero que você deixe uma palavra aqui para todos que irão nos assistir depois, uma palavra a respeito do louvor, da adoração, independente da época, independente da geração, mas algo que vier ao teu coração. Amém. Eu agradeço, né, ao convite, né? A gente já é de casa, né? A gente se dá super bem. A gente tem essa intimidade um com o outro aí, né? A gente já tem um convívio já faz de tempo, né? Nossa. E já passamos alguns perrengues bastante junto aí. E eu vejo que não é nada sobre mim, sobre você, sobre nós, mas o que eu quero deixar assim, né, para quem tá nos assistindo, que é sobre ele, né? Amém. Então tudo que a gente vai fazer é pro Senhor, é sobre Ele, seja falando questão de louvor, né? Seja aquela minha música preferida ou não seja aquela música que eu amo cantar ou não, mas eu creio que primeiramente a gente tem que se doar pelo reino. É verdade. Né? A gente fazer não porque a gente gosta, mas porque a gente entende que o louvor, ele é uma arma na nossa mão, né? Uma arma de guerra. Então, eu quero deixar isso, né, para cada um. E assim, o louvor não se limita só a quem sabe tocar. Exatamente. Ou a quem sabe cantar. O louvor é para todos. Exatamente. Né? Todos nós somos adoradores. Exatamente. Né? Seja quem está ali levando a adoração com o instrumento, mas aquele que também está ouvindo também pode adorar. Exatamente. Porque juntos a gente cria uma adoração onde está no mesmo objetivo, né? Isso. Então eu creio que é isso, né? Mais uma vez agradecer aí, né, pela ajuda que você tem me dado, né? A Ju, né, no Ministério do Louvor, todos do grupo, né, do time do louvor Com aí, certeza. do Rema Music. A gente tem crescido a cada dia e eu creio que assim, eu tenho crescido porque eu vejo que cada um que está integrando esse grupo tem me ajudado a enxergar algumas coisas que a gente tem que melhorar, aquilo que a gente tem que mudar, aquilo que a gente está fazendo certo e continuar. Então eu vejo que todo o tempo que a gente está junto é um aprendizado, né? Verdade. Então é sempre somando e fazendo tudo para Ele, para Deus, né? Mas é isso aí. Vamos terminar nesse mesmo ritmo? Vamos. Quando estou em tua presença, dá vontade. Dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular diante de ti, dá vontade de pular.